para conversar com o nosso convidado de hoje, o Ricardo Cruz, que é empresário e hoje vai falar sobre os primeiros passos para começar a empreender. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, já disse antes, você é muito bem-vindo. Novamente reforço isso, porque as pessoas precisam muitas vezes, têm vontade, mas como não sabem o passo a passo, quantas pessoas você conhece que já começaram um negócio, começaram de maneira errada e acabou perdendo o investimento porque não conseguiu ir para frente, a empresa faliu e não conseguiu crescer, né? Mas esse passo a passo que você trouxe para nós hoje, com certeza vai dar esse start, vai dar essa luz, esse caminho para as pessoas. Então você hoje vai nos ajudar. Boa tarde a toda a audiência da rede Século XXI. Né? Você sabe que não faltam hoje na internet programas, inclusive, de empreendedorismo, né? Você sabe que às vezes isso me mete um pouco de medo, porque eu já cheguei a assistir alguns e eu, como comecei a empreender com 16 anos de idade, né? Tô fazendo 31 anos de carreira, então a gente acaba dando conselhos da vida prática, né? Daquilo que a gente viveu, não porque a gente lê um livro. E você sabe que na chamada, quando eu respondi para você, Rita, posso chamar de Rita? Pode. Não, você não ia me chamar de Dona Rita, não, né? Pelo amor de Deus. A parte com as brincadeiras pode chamar de Rita, sim. Pode. Você sabe que eu respondi assim para você, um desejo, né? Isso. E é muito isso, sabe? Um desejo muito forte que você tem de resolver algum problema. Então não é uma vontade. É um desejo, uma coisa mais forte. Um desejo muito forte de você resolver um problema. Sabe por quê? Porque quando você já começa assim, você já começa com a semente do empreendedorismo. Porque para você resolver um problema, é um problema. Né? Ele é um problema para quem? É um problema que você identifica para as pessoas. Esse, assim, é a semente de tudo. É claro, Rita, que a gente pode empreender fazendo aquilo que a gente sabe fazer, porque aprendeu com os nossos pais, com amigos, né? Ou em algum lugar que a gente trabalhou e a gente aprendeu a fazer alguma coisa e a gente parte a partir dali para empreender. E na maioria dos casos é assim que acontece. Os motivos para empreender, eles podem ser até uma inveja, por exemplo. A pessoa tem a inveja do vizinho, tem a inveja do que um dono de uma empresa conquistou. E aí a inveja passa a ser o porquê do empreendedorismo dela. Essa é parte da resposta da sua pergunta. Né? Por que tantas empresas começam e dão errado? Porque começa com o desejo errado. O desejo de empreender, ele precisa começar a querer resolver um problema. Por exemplo, quando eu tinha 16 anos de idade, uma pessoa chegou assim para mim, olha, eu estou com um problema para resolver na minha empresa. Eu já trabalhava numa empresa. Eu estou com um problema para resolver na minha empresa. Eu falei, que problema que é esse? Olha, não estou conseguindo achar uma pessoa que me fornece tal coisa. Eu falei, que coisa que é essa? Ah, mas é muito simples de fazer, ele falou para mim. Mas o que é? E aí ele me mostrou. Era silk screen. Era pintar camiseta. E ele me mostrou o que era. Eu falei, você está precisando disso? Se eu fizer isso, resolve o seu problema? Eu não ia sair do meu emprego, né? Porque eu ia ter que aprender, ia ter que começar para ver se dava certo. Então eu comecei com renda extra. Aprendi a fazer, fui resolver um problema de uma pessoa, então já tinha um cliente. Então, eu começo primeiro, ao invés de abrir mão do meu emprego, eu começo paralelamente com uma renda extra, entendeu? E aí, eu procuro algum problema que alguém está precisando, né? Está com essa dor. É uma dor que existe, eu posso curar, eu aprendo a curar. Se eu gostar de fazer aquilo, claro que tenho todo o direito de verificar se eu vou gostar, se eu vou querer resolver aquela dor, se eu vou querer resolver aquele problema. Se eu gostar de fazer aquilo, se for uma coisa legal, eu aprendo a fazer de alguma maneira, ou prometo que vou aprender a fazer e vou lá fazer. Né? Às vezes é melhor você aprender fazendo e melhorando durante o percurso. Vai aperfeiçoando, né? É melhor, então, porque às vezes a pessoa fica de dar esse passo e não dá, fica de dar esse passo e não dá, porque ela está esperando o momento perfeito e ter tudo perfeito. E isso é quase impossível, né? Você querer deixar tudo perfeito. Isso às vezes é só um medo que a pessoa tem, que a gente chama de procrastinação produtiva, né? Procrastinar é empurrar para frente as coisas, né? Amanhã por vários motivos, né? Eu tenho até vídeos no YouTube que eu falo lá no Empreenda Naturalmente,
eu faço vídeos gratuitos, dou treinamento gratuitos, e que eu vou ensinando essa galera que quer começar no empreendedorismo, né? E eu deixo, eu tenho centenas de vídeos no YouTube lá, eu vou ensinando essa galera lá, né? Porque são vários os motivos pelos quais a pessoa empurra isso para frente, não é? Então... Medo é um deles. Medo de enfrentar, amanhã eu faço, eu vou buscar uma solução. Muita gente faz isso, né? Essa procrastinação, ela acontece e o medo é um dos motivos que a pessoa deixa para depois. É o principal. É o principal. Ele aparece com outros nomes só. Ah, é? Ele aparece com outros nomes. Ele aparece assim, por exemplo, ainda não estou pronto, né? Eu estou esperando eu aprender tudo sobre aquilo. No mundo de hoje, quando você para aprender tudo sobre alguma coisa, quando for daqui 1 mês ou 2 meses, já está obsoleto. Essa coisa já mudou, já nem existe mais, né? Então, é muito perigoso isso aí. É uma forma que o medo aparece, dessa maneira. Então, tem outra forma de você também postergar isso, né? É o planejamento. Não tem o planejamento? Tem o planejamento. Que é você... planejamento. É, o planejamento. Agora eu gostei. O planejamento. É a primeira vez que eu ouço esse termo, gostei. Tem o planejamento e o planejamento. Então, quando a pessoa tem medo, ele aparece também em forma de planejamento. Que é que você quer planejar as coisas, tudo nos mínimos detalhes. Não tinha esse humorista? Tinha. Eu gosto das coisas tão bem explicadinhas nos mínimos detalhes. E assim, a vida não funciona assim, não é? A vida não está nem aí para o nosso planejamento, não é assim a brincadeira? Olha, então... eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui conosco hoje, né, você de casa, você está ouvindo, você já se identificou pelo menos com 2 coisinhas aqui, hein? Opa, hora de virar a chave. A gente só precisa saber para que lado virar a chave. Sim. O planejamento, a pessoa está mentindo para ela mesma. Sim. Ou seja, ela está se enganando. Por isso, excesso de detalhes... que não são desnecessários. E muitas vezes ocupações mentais, né, preocupações, que ninguém sabe se vai acontecer. Né? Você vislumbra, às vezes, coisas que você não tem certeza de que vão acontecer. Você só está encontrando uma forma de empurrar com a barriga, né? Assim, empurrar para frente, que é a procrastinação, né? Uma outra forma de você... Você quer ver uma forma que muita gente vai se identificar? E aí, você comentou comigo que vai fazer tal coisa, tal. E aí, como é que tá falando? Não, eu vou só fazer mais um curso. Né? A pessoa vive fazendo curso, já viu gente assim? Não, eu só vou fazer mais um curso, mais um curso, mais um curso. E aí a pessoa vai adquirindo uma obesidade mental. Ela fica obesa mentalmente. E aí essa obesidade mental impede ela de agir. Porque ela está sempre esperando mais um curso terminar, mais um curso. Mas eu trouxe até uma listinha aqui, se você quiser são 8. Quer dizer, você quer ver os outros? Eu quero, agora eu quero saber. A galera quer saber aí, ó, os 8 principais medos. Eu até listei aqui os 8 principais medos, né? Perfeccionismo, eu comentei. Então, perfeccionismo é quando a pessoa quer absolutamente tudo perfeito, né? Não é assim? Então, perturbação. Eu trouxe aqui 8 P's. 8 P's. Procrastinação a gente comentou, só que a procrastinação, ela não vai aparecer assim, né? Isso que está ocorrendo é uma procrastinação. Não, tudo bem, mas que tipo de procrastinação? Então, para você lembrar com facilidade, eu trouxe, tudo começa com P, que são 8. Perfeccionismo, a gente passou por isso, né? Olha isso aqui, preguiça. A pessoa... Preguiça? Preguiça. Mas se a pessoa quer empreender, ela não pode ter preguiça. Pois é. E aí fica assim, preguiça, porque empreender envolve uma energia danada. Envolve. Então, o empreendedor é um desbravador. E para você desbravar coisas, você precisa de uma energia danada. Né? Então, preguiça é uma coisa que você não pode ter. E às vezes, a preguiça ela aparece, na realidade é o que está ocorrendo, e aí a pessoa dá desculpas, mas na realidade é só preguiça mesmo, né? E aí, para empreender, não tem limitação de horário. Então, independente do tipo de trabalho que a pessoa esteja executando, independente da ocupação, ela precisa, normalmente, estender esses horários e fazer nas horas livres, teoricamente. E quando você começa a empreender, de fato, não tem mais hora livre. Você vai ocupar todas as horas úteis possíveis empreendendo. Inclusive nos fins de semana. Inclusive nos fins de semana. Você quer ver mais um P da procrastinação? Passividade.
Às vezes é só uma passividade. É uma pessoa muito passiva. Para empreender, não vai conseguir. Tem que ter gana, tem que ter garra. Quer mais uma? Preocupação. Excesso de preocupação. Ah, e se der errado isso? Ah, e se der errado aquilo? Ah, e se... Mas assim, se for para seguir esse tipo de raciocínio, a gente não casa, né? Não vamos casar também. Se for para seguir esse tipo de raciocínio, não vou também me matricular numa faculdade. Eu posso repetir de ano, na verdade. Se for para seguir esse raciocínio, não vai dar nada certo. Não vou nem no hospital, já pensou? Alguém pode morrer no hospital. Então nada vai para frente se a gente executar esse tipo de raciocínio. Presunção. Né? Não é fácil. Presunção. Que mais? Propósito fraco. Lembra que é aquilo que a gente estava comentando no começo. Pois é. Eu encerro com esse. Propósito fraco. Que é exatamente o contrário do desejo. Um desejo muito grande de resolver um problema. Se você me perguntar, se eu puder escolher só um, Ricardo, só um, começa com P de novo. Só um, por quê? Esse é o porquê. É mais fácil de gravar do que um propósito, né? Por quê? Essa é a pergunta. Por que eu vou começar? Por quê? Porque ele tem que ser perseguido no sentido de o que eu consigo realmente fazer que pode criar valor para o outro, né? E nada cria mais valor do que resolver um problema, não é? Todos nós, quando nós somos clientes o tempo todo, né? O tempo todo a gente está consumindo. A gente está consumindo, e hoje não só no ambiente físico, no virtual também, que está aí na ponta dos nossos dedos aqui no smartphone, né? O tempo todo a gente está consumindo. E às vezes, quando a gente vê uma pessoa, chega um e-mail para a gente, não é? E aí tem aquele título do e-mail, não é? Chama a atenção mais ou menos da gente. Quando que aquele e-mail que chega pra gente, quando que aquela mensagem de SMS que chega para todos nós, não importa hoje em dia, né? Inclusive nem a classe social, porque hoje todo mundo tem acesso a um smartphone. E com acesso ao smartphone você recebe mensagens. Nossa, você faz tudo. Com SMS, com WhatsApp, não é? E se não tem internet para ver, não tem um 4G, o vizinho com certeza cede a senha. Tem Wi-Fi para todo lado. Ou seja, não tem desculpa. Não tem. O 5G está chegando e o Wi-Fi nas praças livres é o próximo passo de qualquer governo das cidades, né? Isso está sendo implementado já. Então o que acontece hoje é que essas mensagens chegam para a gente no nosso smartphone a qualquer momento. Então olha só, chegam aqueles títulos. Então assim, ó, presta atenção nesses títulos que chegam para você ali no SMS. Imagina um título assim: precisa de dinheiro imediato? Olha só essa mensagem. Olha, precisa de dinheiro imediato é uma resolução de um problema. Entre parênteses, uma fria. Um financiamento, provavelmente, né? Provavelmente, mas olha, tem alguns anúncios que a gente tem que tomar cuidado, mas sim, tudo bem, dinheiro fácil não existe. Sim. Agora, olha só, vários títulos chegam pra gente, e esses títulos podem chegar num e-mail, é um exemplo que eu estou dando, ou num SMS, é um exemplo de pessoas que sabem escrever muito bem um título, não é? Para chamar atenção. E quando que esse título chama a sua atenção? Quando ele cura uma dor. Quando ele vem ao encontro da minha necessidade. Perfeito, é isso. Então, quando você olhar para esses títulos, para esses e-mails, é um caminho para você aprender. Você tem que se comportar dessa mesma maneira quando você estiver procurando alguma coisa para fazer. Por que que eu vou fazer? Por exemplo, a rede que eu faço parte, que eu sou fundador, a Rede Nação Verde. Se você for lá na Rede Nação Verde, naçãoverde.com.br, tem lá Nossa História. Vai estar uma foto com a minha mãe lá. É real. Então, que foto é essa que eu tô com a minha mãe? Não é sempre que a gente abre a página de uma empresa e vê o dono da empresa com a mãe dele ali do lado. Mas o que é aquilo? Porque a minha empresa começou por conta de um problema de saúde da minha mãe. Eu fiz uma promessa para Deus que se minha mãe ficasse boa com aquilo que eu aprendi estudando, eu ia fabricar aquele produto no Brasil. Minha mãe ficou boa e eu fui pagar minha promessa e minha empresa começou. Isso é um exemplo. E tem vários exemplos na vida, né? De pessoas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que perdeu o pai com um câncer, né? E essa pessoa que perdeu o pai com um câncer, ela virou uma pessoa que trabalha como pesquisadora
para evitar o consumo de determinados produtos que levam ao câncer, né? Então, muitas vezes, Rita, é mais simples do que a pessoa imagina. Basta ela olhar para dentro dela, basta ela olhar para a família dela, por exemplo, e ver alguma dor real. Os amigos, vizinhos, né? As pessoas que ela convive. Rita, basta ela olhar, por exemplo, para aquele ambiente que ela está vivendo e ver alguém sofrendo com algum problema. Onde você vê um problema acontecendo, ali está o empreendedorismo. Ali tem uma solução. Ali você pode Está escondida alguma solução ali. E atrás daquela pessoa que a gente fala de segmentação de marketing, né? Atrás daquele problema, atrás daquela pessoa com aquele problema, a gente tem o que a gente chama de segmentação, né? Pode ter certeza que ali existem centenas, dezenas de milhares, milhões de pessoas com problemas semelhantes. Então significa que quando você consegue resolver um problema que você se identifica, você se especializa, você tem que, não é, se preparar para fazer, né? E você encontra ali, faz seu coração vibrar com aquilo e você consegue precificar, ali começa precisamente o empreendedorismo. E aí, não sei se dá tempo, eu trouxe cinco programas que rodam na cabeça das pessoas que atrapalharão ela para empreender. Você comentou, o que quebra uma empresa? O comportamento do dono. O comportamento do dono é o que quebra uma empresa. Então, a gente tem diversas, né, explicações, né? E com certeza é multifatorial. E muitos exemplos também. E é multifatorial mesmo, né? E é multifatorial. Mas o que a gente não vê ninguém falando com profundidade, talvez porque não tenha empreendido por tantos e tantos anos como algumas pessoas empreenderam, eu sou um deles, com certeza, eu posso afirmar com total clareza que o motivo real, principal, pelo qual as empresas não dão certo é porque a empresa precisa de um líder, porque nem todo líder tem uma empresa, mas em toda empresa tem um líder. Tem que ter. E o motivo pelo qual aquela empresa não dá certo é por conta do comportamento desse líder. Então eu trouxe aqui, se tiver tempo, eu trouxe aqui até 5 motivos pelos quais... A gente consegue somente elencar os 5 motivos? Sim, com certeza. Porque agora eu fiquei curiosa, não sei você de casa, mas ele está aqui com as respostas e a gente quer ouvi-las. Muito bem. Muitas vezes, a gente, no passado, a gente sofreu em algumas circunstâncias, né? E aquilo fica gravado na nossa mente. E às vezes em momentos, né, em alguns desafios emocionais, e que a gente não tem um preparo intelectual para se defender, né, para digerir aqueles problemas que acontecem na vida da gente. Às vezes com os pais, às vezes com professores, às vezes com profissionais, né, que eu trabalhei, que as pessoas trabalham, e assim, existem problemas, conflitos que a pessoa não resolve, aquilo fica gravado e a gente tem que tomar cuidado com isso. O primeiro, você vai empreender. Primeiro, agora eu vou empreender. Ninguém manda em mim. Você vai ter o pior patrão que existe, que é o cliente. Exigente. O cliente é o pior patrão que você vai ter na sua vida. Então assim, cuidado com esse troço de ninguém manda em mim. Cuidado com isso. Vai empreender, que agora eu não tenho mais patrão. Não é verdade. Rapidamente. 2, a vida é curta demais. Só se vive uma vez. Eu já fiz muito. Eu mereço. O que tem de empresa quebrada, porque o cara mistura o dinheiro dele com o da empresa, é uma enormidade. Já trabalhei muito para os outros, agora eu vou viver. Entra o dinheiro lá no caixa da empresa, ele pensa que é dele. E ele gasta. Né? Diz que é a frase que as administradoras de cartão de crédito mais gostam, não é? Eu mereço. Não é assim? Só se vive uma vez, não é assim? As agências de viagem também gostam. Né? É o perigo. O que mais? Terceiro, intolerância à indecisão. Isso mata. Isso mata. Então, a vida sempre vai mostrar pra gente caminhos, a gente tem que decidir. É rapidinho. A gente tem que decidir. Então, deixar para fazer as coisas quando você tiver certeza absoluta pode custar a sua empresa. Então,
é melhor você decidir com os elementos que você tem do que ficar postergando decisões que não chegam nunca, né? Pode não dar tempo. Quarto e penúltimo, complexo de inferioridade. Ah, é porque eu não sou tão bonito, é porque eu não sou tão isso, eu não sou tão aquilo. Posso ser sincero? Você não é mesmo. Entendeu? Gisele Bündchen não se achava. Gisele Bündchen só não fez cirurgia plástica porque o pai não deixou, né? Porque o pai interferiu, mas ela teria feito. Já pensou o estrago? Está na autobiografia dela. Então, assim, muitas tragédias acontecem por conta de baixa autoestima. É você comprar um carro na hora errada para agradar pessoas que nem gostam tanto assim de você, né? É você fazer dívidas, né? Viagens, né? Malucas, dar um passo maior que a perna e fazer promessas para clientes ou para fornecedores, tudo por baixa autoestima. Às vezes um não, né? É o que te salvaria de uma tragédia. E a necessidade, às vezes, da pessoa de querer ser popular acaba com o seu negócio. Quinto e último. A velha mania de perfeição. Ou seja, o dilema incrível versus horrível. Ou uma coisa está horrível ou está incrível. Não. Então, assim, a mania de perfeição, de querer fazer absolutamente tudo perfeito. Ou esperar tudo estar perfeito para depois então dar os passos seguintes. Essas são as 5 coisas que mais atrapalham esse empreendedor que começa. E olha, eu espero que hoje a gente tenha contagiado as pessoas com esse desejo de empreender, tomando os cuidados com estas 5 palavrinhas aí que afundam o empresário e também pensando naquelas 8 que ele colocou e que são obstáculos. Você já viu aquelas corridas de obstáculos? Então vai vencendo esses obstáculos, siga em frente, porque a linha da chegada é tua. E hoje a gente quis fazer isso para você, trazendo o Ricardo Cruz, empresário que começou aos 16 anos e vem ajudando muitas pessoas, não só pela empresa dele, mas também outras pessoas a quem a gente convida até você para entrar lá no Instagram dele e conhecer um pouco mais, ver os vídeos, as orientações, já que você quer empreender, precisa de um pouco de conteúdo e depois é mão na massa. Ricardo, eu quero agradecer a tua participação comigo aqui hoje. Ficamos de portas abertas. Tá lá no Insta, @Nação Verde, no Instagram, no Facebook. E eu sou Ricardo Cruz, principalmente no Instagram. Para encerrar, a última frase para encerrar. Sim. Essa galera que está em casa. Ou no smartphone, né? Empreender é liberdade. Empreender é liberdade. A pessoa precisa entender isso aí. Empreender é quando a pessoa quer, Rita, se autoconhecer. Você quer se autoconhecer? Você tem que empreender. Só aí você vai realmente saber quem você é. E como empreender, Rita, é liberdade? Liberdade é um dos conceitos mais valiosos do ser humano. Então, isso nunca vai ser barato. Essas são as minhas palavras. Há um preço para ser pago, porque liberdade tem um valor muito grande. Você tem que pagar esse preço para poder ser livre. E a gente vai entender porque o Ricardo vai voltar outras vezes. A gente vai entender o preço dessa liberdade. Ricardo, muito obrigada por sua participação. Só avisando, você falou quem está pelo celular aqui, eu quero agradecer a Júlia Ramos, que colocou, tô vendo pelo celular. E o Sami Abubacar, boa tarde, Rita Maria. Olha a sugestão dele, faz um corte Chanel de bico no teu cabelo, que vai ficar top. Eu fiz. Acontece que meu filho vai se casar em novembro e para fazer um penteado eu preciso dele mais comprido, por isso que eu tô deixando crescer, mas depois eu corto de novo. E ele está aqui, olha, assistindo todos os dias o Mulher.com de Oslo, na Noruega. Um beijo para você e ele vê via YouTube. Muito legal, viu? E agradecendo também a Elaine Uric, de Panambi, no Rio Grande do Sul, e ela colocou, isso mesmo que acontece, ele tem toda a razão. Abraço a todos vocês. Ah, que delícia. Muito obrigado. E não vai dar tempo de ler todos os recados, mas eu agradeço de qualquer forma ao Ricardo, a você que está comigo.